Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Nós temos em Uberlândia um claro projeto de desmonte do SUS e um claro projeto de drenagem dos recursos da saúde para iniciativa privada. Isso é muito claro, né? O objetivo da gestão da saúde em Uberlândia é transferir os recursos da saúde pública para instituições privadas que visam o lucro. E dentro desse projeto, não só em Uberlândia, não só agora, né, mas em toda a história recente do capitalismo, o serviço social é colocado como uma profissão que vai atuar junto com a população no sentido de legitimar esse projeto privatista na saúde. E isso casado com outras questões, como a questão política, eleitoral, partidária, né? Então, há um casamento de interesses econômicos com interesses políticos, interesses eleitorais, que distribuem alguns privilégios, pequenos privilégios, para uma pequena classe média, que inclusive integra a categoria profissional, e vai construindo essa estrutura de legitimação do projeto privatista da saúde na cidade. A saúde em Uberlândia é uma coisa sui generis, né? A cidade de Uberlândia, ela criou um sistema de saúde próprio. A cidade de Uberlândia, ela não segue as diretrizes do SUS, ela não segue as diretrizes da Lei 8080, em nenhum sentido. Então, aqui você tem uma mistura de especialidade com atenção base, é o especialista que vai num postinho de saúde orientar um clínico geral sobre os casos da sua especialidade, é unidade de saúde que mistura atenção básica com urgência e emergência, é uma coisa completamente sui generis, né? Uma cidade que não tem serviços de saúde consagrados e amplamente distribuídos pelo país, como as UPAs e os SAMU, por exemplo. E é uma cidade cujo sistema de saúde está completamente dominado pela lógica do capital, pela lógica privada, pela lógica do mercado em todos os seus níveis, inclusive na atenção básica, onde nós, assistentes sociais, atuamos amplamente. Dentro desse projeto, o que é feito com o serviço social? Bom, o serviço social, há mais ou menos 30 anos, construiu um projeto profissional, que a gente chama de projeto ético-político, que é um projeto de defesa dos direitos sociais, dos direitos humanos, da emancipação da classe trabalhadora, do respeito do fortalecimento, né, da participação popular na gestão das políticas públicas, na primazia do Estado na oferta dos serviços públicos, né, a defesa da saúde pública gratuita, laica, de qualidade para todos. Então, enfim, esse é o projeto profissional do serviço social. E aí, quando você chega em uma cidade onde todo o sistema de saúde é avesso aos princípios constitucionais da saúde, da gestão pública em saúde, avesso aos princípios da gestão pública em saúde, segundo a Lei 8080, sobre
segundo a legislação da participação popular, do controle social, nessa cidade completamente avessa à participação popular, à primazia do Estado, a saúde como direito e não como mercadoria, isso é colocado impedimentos para que o serviço social atue de acordo com o seu projeto ético-político, com o seu projeto profissional. Né? Então, quando você olha para as normativas impostas ao serviço social nas unidades de saúde da cidade de Uberlândia, você vê que nós, assistentes sociais, estamos impedidos de atuar de acordo com as diretrizes e normas da categoria profissional e também do SUS. Então, você tem um calhamaço inacabável de tarefas administrativas que são jogadas para o serviço social, marcar consulta médica, disputar encaixe, exame, enfim, trabalhos, preencher formulários, que são de outras profissões, de outras categorias. Então, um conjunto de tarefas inacabável que impedem os assistentes sociais de exercer a sua profissão verdadeiramente. Eu disse na audiência pública que ocorreu na Câmara sobre a situação do serviço público em Uberlândia e repito aqui, nós estamos impedidos de exercer a nossa profissão na cidade de Uberlândia, nos serviços públicos da cidade de Uberlândia, no desenvolvimento social é a mesma coisa, né? Há uma epidemia de assédio, de perseguição no serviço público municipal, o assédio e a perseguição é naturalizado, né? Porque como que você impõe a toda uma categoria profissional a degradação profissional, né? É por meio de muito assédio mesmo, assédio, perseguição, contratos terceirizados, aonde o profissional não tem condições de se defender, de reagir, né? Então ele tem que baixar a cabeça, ele não pode reagir. E isso constitui, Wesley, quero até dialogar isso com você, isso constitui um prejuízo gigantesco para os usuários do SUS e dos outros serviços públicos. Porque o serviço social na saúde ele é extremamente importante quando a gente fala na atuação e na intervenção no sentido de enfrentar os determinantes sociais da saúde. Então, o serviço social, ele poderia cumprir uma função fundamental para a melhoria da qualidade de vida, para a melhoria da saúde pública, para promoção, prevenção, né, na saúde pública na cidade de Uberlândia, se ele pudesse exercer as suas atividades, as suas funções. Mas, infelizmente, nós estamos impedidos, estamos em luta. Quero só para concluir, dar um exemplo muito claro. Nós estamos agora, nesse momento, foi até adiado, no processo de eleição do Conselho Municipal de Saúde. E houve, no dia que o Conselho Regional de Serviço Social agendou para eleger os seus representantes, houve toda uma movimentação das chefias, das coordenações, da gestão, no sentido de direcionar, a partir de cima, a partir da gestão, direcionar em quem os assistentes sociais deveriam votar. Direcionar no sentido, olha, vai lá, vote e vote em fulano e em ciclano. Então, houve um assédio muito grande, tem uns 15 dias isso, que eu até publiquei no meu Facebook, chamei de Dia do Terror, foi um dia de terror no serviço social, que sofreu assédio, inclusive, de profissionais de outras áreas. Tem uma coordenadora aí, que é enfermeira, e que estava no grupo de assistentes sociais, mandando assistentes sociais ir votar no Conselho Municipal de Saúde para eleger
o assistente social, enfermeiro fazendo isso. Então, há intervenções, inclusive, de outras áreas. E aí, lembrar, só para reforçar aquilo que eu falei também lá na audiência da Câmara. Há um prejuízo financeiro para o SUS, para os usuários do SUS, para o município, quando o município contrata um conjunto de profissionais de nível superior e os obriga a fazer serviço de nível médio e até fundamental. Então, o erário, a sociedade, a população de Uberlândia está remunerando profissionais de nível superior e está recebendo de volta um trabalho de nível médio e às vezes até de fundamental, né? E impedindo que a profissão de serviço social seja exercida de forma livre e de forma autônoma e de forma a atender de fato as necessidades e os interesses de saúde, de assistência social, entre outros, da população. Tá? Isso, mais uma vez, para legitimar, para reproduzir esse modelo mercantilizado, privatista de saúde que está amplamente estabelecido na cidade de Uberlândia. Nossas colegas profissionais, que são terceirizadas, que são contratadas, elas têm um vínculo de emprego muito frágil. E para a média salarial da classe trabalhadora brasileira, elas não ganham mal. Então, até uma. Cria-se até uma certa chantagem. Olha, você vai ganhar, você não vai ganhar tão mal, mas você vai ter que ficar quieta e fazer o que a gente manda. E na situação de classe trabalhadora, com vínculos de trabalho frágeis, a pessoa precisa sobreviver. Mas isso não significa que toda categoria profissional concorde com o que acontece, concorde com o que é feito. Quando o conselho profissional vem junto, quando instituições e órgãos dão suporte e vêm junto, aí essa categoria ela pode se levantar e tem se levantado. Só que a gente até a gente toma cuidado porque a perseguição na cidade ela é real. As pessoas são mandadas embora, as pessoas são mandadas para os lugares mais distantes da sua casa. Para vocês terem noção da situação da perseguição que o serviço social sofre em Uberlândia, eu quero dizer para vocês que já houve um assistente social que teve uma arma apontada para sua cara por instituições públicas, por agentes públicos, por defender aquilo que a categoria profissional defende. Então, ele foi ameaçado com uma arma de fogo. Então, esse é o nível da perseguição, do assédio que o serviço social sofre na cidade de Uberlândia. Né? Quem conhece aí, às vezes eu brinco com a minha esposa, a gente tá vendo aquela série... como é que chama, gente? A série, agora esqueci, que tem uma cidade chamada Gilead. Vocês lembrarem aí, vocês me ajudem. Alguém do chat aí me ajuda a lembrar o nome da série, gente. Nossa, eu tô vendo uma série, esqueci agora. Mas Gilead é uma cidade construída para atender aos interesses do capital, onde as mulheres são feitas só para reproduzir filhos, e aí tem um discurso religioso muito forte e tal. E às vezes eu brinco com ela, eu falo, o Uberlândia me lembra muito o Gilead. Porque, inclusive, reúnem assistentes sociais para rezar durante o horário de trabalho. Reúnem assistentes sociais da saúde e rezam e fazem orações. E fazem o discurso de que o assistente social, na hora que ele entra para trabalhar, ele é um instrumento de Deus. Esse é um discurso que a gente ouve recorrentemente nas reuniões de assistentes sociais da cidade. Então, assim,
só dialogar com Wesley no sentido, Wesley, de e realmente, por mais que nós, profissionais da saúde, estamos tentando reagir, e aí dizer, Raul, por mais que em outras categorias também haja algum desvio de função, mas no serviço social é especial. É especial, porque o serviço social, historicamente, cumpre essa função de legitimar a ordem do capital, de legitimar os interesses do capital. Então, o serviço social tem esse caráter histórico, especialmente. Então, há uma especialidade. Mas aí dizer que é fundamental que os usuários do SUS se levantem, se organizem, passem a discutir, passem a questionar e passem a lutar por um sistema público de qualidade, laico, para todos na cidade de Uberlândia. E isso é fundamental. Sem isso, não haverá mudança, não haverá melhoria nenhuma.